A caneca do Joel é idêntica ao game, os pôsteres no quarto da Ellie do Nirvana, o Kurt Cobain, tem do Pure Jam, a anotação da Ellie no desenho das mariposas dizendo que ela tem um propósito maior, que é o que ela fala pro Joel na cena da varanda, que também é igual ao jogo. Temos a Ellie subindo em cima do dinossauro, que é igual ao jogo, toda essa sequência, a cena da cápsula espacial, que também vem do game, o relógio do pai do Joel, né, que é uma cena inédita, mas que simboliza também o relógio da Sarah pro Joel, a abertura do episódio, que agora tem Joel e Ellie em formato de fungos, sendo que antes não tinha. E tem um detalhezinho também que eu tenho certeza que a maioria de vocês não perceberam nesse sexto episódio da segunda temporada de The Last of Us, que foi 10/10, cara, perfeito. E simbora conferir aqui 60 detalhes, referências, easter eggs, curiosidades que talvez vocês não tenham percebido no sexto episódio da segunda temporada de The Last of Us. Simbora! Se o mundo acabasse hoje, você estaria mais como Joel, sobrevivendo com estratégia, ou como um clicker, andando sem rumo? E se tem uma coisa que The Last of Us nos ensina, é que quem se prepara, sai na frente. E no mundo real, isso também vale para o seu futuro financeiro. E é justamente por isso que eu gostaria de apresentar para vocês o MB, que é simplesmente a maior plataforma de investimentos digitais da América Latina. Porque quando eu comecei a investir em ativos digitais, eu também tinha um pé atrás, né? Não sabia direito o que fazer, como começar, né? De fazer alguma besteira. Mas eu fui pesquisando, né, fui testando alguns valores menores até que eu peguei confiança. Então hoje eu invisto não só em cripto, como também em outros ativos digitais que na época eu não fazia ideia. E se você tem curiosidade também, mas não sabe por onde começar, o MB tem uma campanha perfeita para você. E o melhor de tudo é que é muito simples, cara, é muito fácil e rápido, né? Se liga aí como é que faz. Primeiro, você abre a sua conta gratuitamente, que leva menos de 5 minutos. Depois você investe R$50 em qualquer ativo da plataforma e pronto. Em até 7 dias você vai receber R$25 de crédito direto na sua conta do MB para usar como quiser. E só lembrando que o crédito só é depositado caso haja alguma movimentação na sua conta. Ou seja, apenas incluir R$50 na carteira não ativa a oportunidade. Mas, cara, é muito simples, né? E é sem pressão, cara. É muito fácil você fazer. E como eu disse anteriormente, o MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina com mais de 4 milhões de clientes. Eles seguem todas as normas de transparência e regulação, né? Com supervisão do Banco Central, CVM e Anbima. Ou seja, é um ambiente seguro para dar o seu primeiro passo com tranquilidade. E atenção, tá? Essa campanha é exclusiva para novos clientes e foi prorrogada por tempo limitado. Então, se você tava esperando algum sinal para poder começar, essa é a oportunidade, velho. E só lembrando que a abertura é completamente gratuita e se você clicar nesse QR Code que vai estar aparecendo aqui no canto superior da sua tela, ou então clicar no link que eu vou estar deixando aí embaixo na descrição, você vai ser direcionado para essa super campanha do MB. Vão por mim, meus amigos, não percam essa oportunidade. Hello, my friends geek na voz. E basicamente esse sexto episódio, né, com exceção da cena final, é um episódio inteiro de flashback que serviu para amarrar as pontas deixadas ao longo da temporada, como por exemplo a cena da varanda, que a gente viu lá no final do primeiro episódio e que agora a gente tem o desdobramento daquela cena. Só que tem uma diferença, porque essa cena, essa conversa entre Joel e a Ellie na varanda, envolvendo o violão e tudo mais, só foi acontecer no final do segundo jogo. Aqui já acontece logo no final da segunda temporada, sendo que ainda tem mais uma temporada. E outra grande novidade nesse episódio foi a aparição em carne e osso do Eugene, né, que era o marido da Gale, a terapeuta. E se lembrarmos no início da temporada, a Gale disse que o Joel matou o marido dela e agora a gente sabe o motivo. Só que assim que começa o game é bem diferente, né, porque o Eugene ele não tá vivo, né, ele não aparece em carne e osso no game e sim é mencionado que ele morreu de um derrame. E aí mostra, né, que o Eugene era um ex-vagalume, que ele patrulhava muito com o Tommy, que ele era ligado na causa dos vagalumes, mas obviamente aqui na série ele recebeu um destaque maior e apareceu em carne e osso. Só que o fato da série ter mostrado o Eugene e principalmente o Joel o matando foi simplesmente para ele perceber as mentiras do Joel, pois o Joel posteriormente contou uma versão mentirosa para Gale do que aconteceu com Eugene, e a Ellie na hora percebeu que o Joel mentiu sobre o que aconteceu no hospital com os vagalumes, cara. E como vimos, temos uma grata surpresa nesse sexto episódio, né, que ele abre com uma cena inédita que simplesmente não existe nos games e que é pouco comentado também no jogo, né, o passado do Joel, mas aqui a gente tem o Joel e Tommy na adolescência e o pai do Joel apareceu, cara. Eu adorei essa cena, tá? E se vocês perceberem, conforme o Joel foi envelhecendo, ele ficou igualzinho ao pai, né? Não só fisicamente, com os fios brancos de cabelo, como também no comportamento, pois o pai do Joel disse que quando ele tivesse uma filha, que ele fosse um pai melhor do que ele foi, e não um tirano como era o avô dele. E de fato o Joel se tornou um pai bem passivo, muito melhor tanto para Sarah quanto para Ellie, né? Sem ter que recorrer à violência. Sendo que no game nós vimos que o Joel nasceu em Arlington em 1981, mas obviamente a série se passa 10 anos antes em relação
relação ao game em 2003. E como vimos, o Joel adolescente já tinha esse complexo de salvador com seu irmãozinho Tommy, né? Pois o Joel iria tentar salvar o Tommy frente a seu pai para poder proteger o garoto, que é basicamente o que o Joel ele tenta fazer com a Ellie nesse episódio. Não só nesse episódio, né? Como toda a trajetória do Joel no universo do The Last of Us, com a Ellie, com a Sarah, com todo mundo, ele sempre teve esse espírito de salvador da pátria, o cara que vai tomar as decisões difíceis, e isso vem desde a adolescência. E como vimos, assim que o pai do Joel coloca a mão no ombro do pequeno Joel, a câmera dá um close no relógio do pai dele, né? Que se tornou um símbolo forte em The Last of Us. Afinal, os relógios basicamente representam a ligação entre pai e filho, seja Joel com a Sarah ou Joel com a Ellie. E se vocês perceberem, no finalzinho da abertura desse sexto episódio aparece, né, Ellie e Joel em formatos de fungos, que é algo que nos episódios anteriores não apareceu, né? Só tinha apenas o fungo da Ellie, porque o Joel, obviamente, saiu de cena e ele morreu. Mas como nesse episódio ele retornou, né? Um episódio basicamente só sobre ele e a Ellie nos flashbacks, aí eles adicionaram Joel e Ellie novamente como fungos na abertura. Eu adoro esses detalhes, né? E com isso temos novamente o Seth no bar que ele trabalha, que é o mesmo bar que teve aquela cena da dança e da briga entre Joel e Seth, mas o Seth revelou que antes ele era policial, o que, querendo ou não, é uma alusão ao pai do Joel. E indo pro quarto da Ellie, é possível vermos um pôster, né, do Kurt Cobain, o ex-vocalista do Nirvana, assim como o pôster do Nirvana no quarto da Ellie e até o All Star que a Ellie usa, que também é inspirado no Kurt Cobain. E além disso, é possível vermos um pôster do quadrinho Savage Starlight, que foi criado exclusivamente para o universo de The Last of Us. E esse pôster daí já apareceu trocentas vezes nessa série, né? Só na primeira temporada eu perdi as contas. E com isso nós percebemos no terceiro episódio que o Joel estava construindo alguns objetos em madeira, como uma coruja, e também consertando o violão. E nesse episódio nós descobrimos que o violão era um presente para Ellie. E no braço do violão tem o símbolo da mariposa, né? Que se tornou o símbolo para Ellie. Pois a Ellie não só fez uma tatuagem, como também a mariposa representa a obsessão do animal com a luz, que pode ser associado à obsessão da Ellie com a vingança pelo Joel. Sendo que a forma como o Joel chamava a Ellie no passado, né? Quando ela tinha ali seus 15, 16 anos, lembrava muito a forma como ele chamava a Sarah, velho. Se liga aí. Easy, baby girl. Come on, baby girl. Come on, baby girl, I gotta get you. E ainda no quarto da Ellie temos a faca presa na mesa, que também é algo que acontece no game e também vimos no segundo episódio da segunda temporada. Baita referência. E além disso, notem no fundo as cortinas balançando, que é uma grande referência à tela inicial do primeiro jogo, que também tem as cortinas balançando. Sendo que na primeira temporada tivemos essa referência das cortinas no episódio do Bill e Frank, que é algo que representa a paz. E como vimos na mesa da Ellie, é possível vermos a fita, né, do Take On Me, que no episódio anterior a Ellie cantou essa música pra Dina quando ela achou aquele violão abandonado. E nas paredes temos vários desenhos de mariposa, né, que é algo que a Ellie, como eu disse, costumava fazer também nos games. Ela adorava desenhar e que posteriormente se tornou a sua tatuagem e o grande símbolo da personagem. Sendo que ela também tinha desenhos de dinossauros e coisas espaciais na parede, prenunciando o que iríamos ver no flashback dela com o Joel no museu. E se a gente retornar para a primeira temporada, lá no primeiro episódio, né, foi aniversário do Joel e ele comentou com a Sarah sobre comprar um bolo de aniversário para ele. Obviamente isso daí não aconteceu, mas a gente viu que dessa vez o Joel não esqueceu do bolo de aniversário para ele. Ele comprou não só um, como dois também, né? Arranjou esse bolo aí. E com isso, o Joel ele dá o violão de presente a Ellie de uma forma parecida com o que acontece no jogo, mas lembrem-se que no final da primeira temporada o Joel prometeu a Ellie que um dia ele iria ensinar a garota a tocar violão. E ele fez isso. E outro detalhe interessante também, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muitos detalhes, referências e easter eggs ainda para comentar. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek lá no Insta, @LucasMGeek. Eu tô postando conteúdos exclusivos sobre The Last of Us lá no meu Insta, então faz tudo isso que é nóis. Nice. E finalmente o Joel tocou Future Days do Pearl Jam, né, que é uma música que ele ameaçou tocar no episódio anterior em cima do palco. E obviamente essa é uma referência ao game, quando o Joel ele faz a mesma coisa, né, pega o violão na cena inicial e toca Future Days pra Ellie. Só que essa cena deveria ter acontecido no início da temporada, lá quando o Joel vai visitar Ellie, mas acabou acontecendo agora. Só que aqui, cara, talvez a gente tenha um grande furo de roteiro, tá? Vocês podem me corrigir aí embaixo, mas a série The Last of Us, diferente do game, se passa em 2003. E a música Future Days do Pearl Jam só foi lançada em 2013. Então como é que o Joel tá tocando uma música antes de 2013, sendo que ela só foi... Você entendeu? Eu não sei se isso configura um furo de roteiro, mas é mais ou menos por aí. Sendo que toda essa sequência do Joel cantando e a Ellie dizendo que não foi tão ruim assim, é uma linha de diálogos completamente retirada do game, cara. E esse episódio, inclusive, tá cheio de momentos assim, né? Diálogos inteiros que foram retirados do jogo. Se liga nesse aí. Try and sometimes you'll succeed. Try and sometimes you'll succeed. To make this man of me.
to make this man of me. Well, that didn't suck. Well, that didn't suck. Que por falarmos em linhas de diálogos retirado do game, obviamente a gente tem toda a sequência do museu, com os dinossauros, a nave espacial, tudo isso veio do jogo, cara, se liga aí. Is it a dinosaur? A dinosaur! Is it a lot of kittens? Is it a lotter of kittens? You mean a litter? What's a litter? A bunch of kittens. A lotter? You mean a litter? A litter of kittens? Is it a convertible? Is it a convertible? Oh my god, it is a dinosaur! Oh my god. It is a dinosaur! Ellie, be careful. God. Careful. Look at me! I'm on a motherfucking dinosaur! I'm on a motherfucking dinosaur! Sendo que até a roupa do Joel eles tiveram cuidado de fazer uma referência igualzinha ao jogo, né? E notem que nesse momento o Joel comenta sobre um possível caso envolvendo Ellie e Jesse, e novamente toda essa linha de diálogos é completamente retirada do jogo. Não é exatamente neste momento, mas também é por aí. I hear the way Jesse talks about it. I see the way you look at him. No, I've got a pretty keen eye for these sort of things. I got a keen eye for these sort of things. Not so keen with this one. I don't think you do. E assim que eles entram no museu, se deparam com aqueles planetas, cara, é tudo isso, é uma grande referência ao jogo, até as linhas de diálogos disso daí é exatamente igual, se liga aí. Did you know this was here? How long have you known about this place? Hey, Joel, can you name all the planets? E se vocês notarem, no segundo episódio, o quarto da Ellie, nós vimos um chapéu que é o mesmo chapéu que a Ellie adquire no game nessa parte do museu. Só que nesse sexto episódio, infelizmente, cortou a parte do game em que a Ellie pega esse chapéu. Mas ela tá lá, cara, tá no quarto da Ellie e ela pegou nesse museu. E toda essa sequência da Ellie pegando o capacete, colocando, aí ela entra lá na cápsula espacial, aí tem a fita do Joel, as palavras que o Joel fala, tudo isso é uma grande referência ao jogo. Cara, palavra por palavra, é impressionante. But now, hold on just a minute. You're going into space. You're gonna need a helmet. Whoa. You're going up to space. You need a helmet. So cool. How's it smell in there? How's it smell in there? Like space. And dust. Like space and dust. Então eles entram na nave, tem a fita do Joel, como eu disse, e por um breve momento a Ellie se sente uma criança de verdade e ignora por um minuto o mundo sombrio que eles vivem. E obviamente que todas essas referências foram retiradas do game. Cara, até a contagem regressiva, assim, veio do jogo, é impressionante. Esse momento daí talvez tenha sido a grande referência da segunda temporada. 20 seconds and counting. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds, guidance is internal. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9. 12, 11, 10, 9, 9. Ignition sequence start. Ignition sequence start. E notem que assim que eles saem do museu, a Ellie olha para alguns vagalumes que estavam na floresta e ela simplesmente se deu conta das perguntas que ela sempre teve em relação ao que aconteceu com os vagalumes no hospital. E aí posteriormente no episódio a gente viu que a Ellie confrontou o Joel por conta disso, mas ela já tinha essas perguntas no ouvidinho dela há anos atrás. E na série a gente viu que a Ellie anotou todas essas dúvidas, né, as perguntas que ela tinha em relação ao que aconteceu no hospital em uma folha de papel, e ela estava ensaiando para perguntar ao Joel. No final acabou não acontecendo e no jogo isso aconteceu de forma diferente. Essa revelação foi bem diferente. Afinal, no game, a Ellie foi até o hospital onde aconteceu toda a treta com os vagalumes e ela encontrou uma fita onde vagalumes diziam que a Ellie poderia ser uma cura. Então ela confronta o Joel e ele admite. E como vimos
vimos nesse episódio, né, o Joel, ele entrou no quarto da Ellie e pegou ela e a Cat no pulo do gato, né, que é uma grande referência também ao primeiro episódio. Quem lembra da Cat, que era que tava patrulhando com ela e a Dina lá? E a Dina até comentou, né, que Ellie deveria chamar a Cat pro baile que teria lá no bar. Sim, agora a gente entende por quê, né? Porque a Ellie teve um caso com ela. Sendo que na série nós vimos que foi a Cat quem fez a tatuagem da Ellie, que é algo que a personagem também fez no game. E além do pôster do Nirvana, temos também um pôster do Pure Jam e do Radiohead Creep, né? Que lá nas paredes da Ellie. Sendo que é possível vermos um desenho que a Ellie fez da banda Nirvana, cara. Ela realmente adorava, né? E mais uma vez o Joel encara a tatuagem da Ellie, assim como o desenho no braço do violão. E como a Gale disse, a mariposa pode representar também a morte. E sempre que a gente vê esse símbolo da mariposa entre Joel e Ellie, é sinal de que a relação entre os dois está morrendo. E como vimos, a Gale está lendo um livro chamado Earth Abyss, né, do George Stewart. Acontece que essa história foi lançada em 1949 e é basicamente uma história sobre um homem chamado Ish que sobreviveu a uma pandemia global. E é também um livro que fala muito sobre a humanidade, como que eles passaram a se comportar desde então, como que eles passaram a conviver entre si, que é os mesmos temas que são abordados em The Last of Us. E esse tal de Ish desse livro também é um personagem que tem no game The Last of Us, porque lá no arco do Henry Sen tem algumas anotações no game sobre um tal de Ish que sobreviveu em um barco. Obviamente que pode ou não ser uma referência direta, mas fica aí, né? O personagem do livro se chamava Ish e em The Last of Us também teve um Ish. Pode ser uma referência. E enquanto a Ellie está arrumando as coisas no cesto, né, pra ela se mudar, é possível vermos, né, o The Lone Shepherd, que é um tema presente no filme Kill Bill. E como sabemos, Kill Bill é uma história sobre vingança de uma mulher partindo pra matar aqueles que a injustiçaram. E em The Last of Us é a mesma coisa que está acontecendo com a Ellie neste momento. Ela partiu em busca de vingança daquelas pessoas que fizeram coisas ruins na vida dela. Sendo que a Ellie, né, segundo a lista que ela escreveu com as perguntas sobre o dia do hospital, é algo que lembra o game quando ela e o Joel saem pra patrulhar e a Ellie segura um papel e começa a fazer as mesmas perguntas ao Joel que ela escreveu no papel na série. Só que obviamente toda essa sequência do jogo acontece em um momento diferente, mas cara, a Ellie segurando o papel e fazendo as perguntas ao Joel do que aconteceu no hospital, sobre outras pessoas imunes, é uma referência, com certeza uma referência que a gente viu nesse episódio aí. E como vimos, o Eugene foi mordido na floresta na região da costela e lá na primeira temporada a Fedra tinha um cartaz que dizia exatamente o tempo, né, que duraria para se transformar após serem infectados em determinadas regiões do corpo. E o Eugene, ele entra na categoria 2, né, tendo mais ou menos entre 2 a 8 horas para se transformar, que foi mais ou menos o que ele disse na série, né? Ele foi mordido aqui na costela, a gente viu no cartaz que essa região aqui da parte da barriga é entre 2 e 8 horas, ele disse isso, ó, eu tenho 1 hora até me transformar. Só que na verdade ele tinha mais, e aí ele sabia disso. Aí ele sabia que ele tinha um pouco mais e ele poderia ver a Gale, inclusive, que era um grande desejo do Eugene, só que o Joel não iria levar o Eugene até a Gale, porque poderia ser um caos muito grande, poderia gerar confusão, ele se transformar e ferir mais pessoas. Então o Joel mandou ele pegar os cavalos, mas o Joel já sabia que iria dar um fim no Eugene, já sabia que ele iria se transformar a qualquer momento, mas ele tinha tempo, ele tinha entre 2 a 8 horas, a Ellie estava certa, ele tinha tempo nesse momento. Então o Joel coloca o corpo do Eugene em um saco branco e sai arrastando o cidadão em um cavalo, que foi a mesma coisa que Ellie e companhia fizeram com o corpo do Joel após a Ellie estraçalhar o coitado. E como vimos, a Ellie foi até a varanda, né, conversar com o Joel e obviamente essa linha de diálogos, cara, palavra por palavra, com uma outra adição que eu vou comentar mais em breve, mas é uma grande referência ao jogo. Se liga aí, é longo isso aí, tá? What are you drinking? What are you drinking? Coffee. Coffee. Where'd you get that? Where'd you get it? Those people that came through last week. The people that came through last week? A little embarrassed as to what I had to trade to get it, but it's not bad. I'm a little embarrassed for what I traded to get it, but it's not bad. I had Seth under control. I had Seth under control. Yeah, I know. Yeah, I know. And you need to stop harassing Jesse about my patrols. And I don't want to ever hear about you taking me off patrol again. Okay. Okay. Dina, So, Dina, is she your girlfriend? is she your girlfriend now? That was just one kiss. It doesn't mean anything. She just... It was just one kiss. Doesn't mean anything. I don't know why she did that. I don't know why she did that. But you do like her. But you do like her? So stupid. So stupid. I have no idea what that girl's intentions are, but Look, I don't know what Dina's intentions are, but I do know that she would be lucky to have you. well, she'd be lucky to have you. You're such an asshole. You're such an asshole. Tell me what happened here. Tell me what happened with the Fireflies. If you lie to me one more time, I'm gone. If you lie to me again, we're done. Making a vaccine would have killed you. And a cure would have killed you.
I'm not trying to. I was supposed to die in that hospital. My life would have fucking mattered. But you took that from me. Then I was supposed to die. That was my purpose. My life would have fucking mattered, but you took that from me. If somehow the Lord gave me a second chance at that moment, I would do it all over again. But if somehow I had a second chance at that moment, I would do it all over again. I don't think I can ever forgive you for that. I don't think I can forgive you for this. But I would like to try. But I would like to try. E como eu mencionei em vídeos anteriores, cara, até a caneca do Joel, gente, a caneca que ele tá tomando café, que a gente sabe que café é um negócio que ele adora, a caneca é igual ao jogo. Esse detalhe da coruja, com esse detalhe meio amarelo ali na ponta, mano, é igual ao jogo, mano. Que nível de detalhe absurdo. Porém, essa conversa entre os dois na varanda, temos alguns diálogos inéditos, né, como o Joel dizendo que se um dia a Ellie ter um filho, ela vai entender o que ele está passando. E bom, a Ellie vai ser pai, né? Vamos ver se a Ellie agora vai entender o que o Joel tava falando nesse momento da varanda, né? A cena da Ellie dizendo que vai ser pai é hilária demais. Sendo que nos desenhos da Mariposas tinha lá escrito: você tem um propósito maior, que é exatamente o que a Ellie fala pro Joel quando ele revela a verdade sobre o que rolou no hospital. De fato, a Ellie realmente tinha um propósito maior, mas que o Joel a privou disso. E notem que o Joel nesse momento aí, e aí é mais uma teoria minha, ele meio que confirmou que sim, a Ellie poderia extrair uma cura através dela. Ele confirmou que é algo que ficou sempre em aberto no game. Mas aí a gente não sabe ao certo se isso é verdade, porque o Joel ele não é médico, obviamente. A gente não sabe se através dessa cura poderiam fazer outras vacinas, né, uma distribuição global. A gente não sabe de nada, mas o Joel confirmou. Aí ele perguntou, poderia ter cura? Aí o Joel balançou a cabeça dizendo sim, ele confirmou, mas ele não é médico, então fica aí no ar. Mas e aí, o que vocês acharam desse sexto episódio? Foi o favorito de vocês também? Tem algum outro detalhe que eu não pesquei e que vale a pena comentar? Larga aí nos comentários que eu vou ler e tentar responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!